pode deixar de lembrar do dia de ontem. Nosso programa ficou denso, compacto, mas conseguiu informar tudo na hora do rádio a respeito das declarações do Jair Bolsonaro, que chegou a ameaçar usar pólvora contra os Estados Unidos, isso depois, evidentemente, de ter ali festejado a interrupção dos estudos decorrente de uma morte de voluntário, que depois foi apontada como suicídio, e falou ali outras barbaridades. Agora, ele apareceu em público assim tão descompensado, certamente porque ele está incomodado com as investigações envolvendo a sua família. Daqui a pouco a gente vai falar dos absurdos que ele falou, mas vamos começar pela investigação, que é aquilo para o que ele não quer que se chame a atenção. Flávio Bolsonaro e sua mulher, Fernanda Bolsonaro, receberam R$295 mil em dinheiro vivo por meio de 146 depósitos entre abril de 2014 e agosto de 2018. O dinheiro foi usado para pagar parcelas de um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A informação consta na denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o atual senador e divulgada pelo Globo. Na semana passada, Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e outras 15 pessoas foram denunciadas. O filho 01 do presidente, o mais velho, primogênito, e o ex-assessor são acusados pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa pelo esquema de desvio de dinheiro público na Alerj, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, quando Flávio era deputado estadual no estado. Muito bem, Flávio Bolsonaro e Fernanda compraram o apartamento de frente para o mar em maio de 2014. Apartamento ali na Barra, de frente para o mar, coisa fina. Os depósitos foram identificados na quebra de sigilo bancário do senador e da mulher. Segundo o MP, as transações não encontram lastro em valores sacados nas contas do casal e, aspas de novo, não provém de suas fontes lícitas de renda, mas sim dos valores desviados da Alerj pelos assessores fantasmas, essa expressão está lá entre aspas, por intermédio de operadores financeiros, fecho aspas. Então, assessores fantasmas é essa designação usada, funcionário fantasma, para aquelas pessoas que emprestam o nome para ficar registrado lá, no entanto, não prestam o serviço. Nem aparecem lá. A gente viu um caso aí de uma assessora que tinha aparecido 3 vezes em anos, outra que aparecia 9 vezes por ano, e em geral esse pessoal praticamente não aparece, no entanto está sendo remunerado, fica lá com uma parcelinha pequena do dinheiro por emprestar o seu nome, mas repassa aquela remuneração oriunda dos cofres públicos para os líderes e operadores da organização criminosa. É sempre bom deixar claro aqui didaticamente como é que funciona o esquema. E tem mais ainda. De acordo com a revista Época, o Ministério Público do Rio de Janeiro está perto de concluir as investigações sobre o inquérito que apura se Carlos Bolsonaro, o filho 02 do Jair Bolsonaro, contratou funcionários fantasmas em seu gabinete. Pois é, Carluxo também está aí alvejado por esse tipo de investigação. Segundo a reportagem, o MP afirma que 11 servidores receberam R$7 milhões em salários desde 2001. Então vamos aguardar para ver se o Carlos Bolsonaro vai ser denunciado também como o irmão mais velho, o Flávio Bolsonaro. Então é uma família que não tem autoridade moral para falar em país de maricas. Essa foi a outra declaração do Jair Bolsonaro, né? A terceira, eu citei 2 aqui na minha introdução, falando para o Brasil deixar de ser um país de maricas, sempre naqueles termos de quem quer encarar a pandemia de peito aberto, sem fazer qualquer nuance ali a respeito dos casos, a respeito das localidades, a respeito da escala temporal, de como o cenário muda de acordo com o tempo, existem mais informações agora do que existia antes, existe o cuidado que é necessário, principalmente para aquelas pessoas que são mais velhas, que têm comorbidade, mas também para as outras, porque é uma doença complicada, como disse inclusive o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e a gente vai chegar nessa pauta, ele próprio ali, membro do governo, dizendo que aquilo que o Bolsonaro chamava de gripezinha é uma doença complicada. Então, que autoridade moral tem uma família como essa, que está aí encalacrada com a justiça em razão de funcionalismo fantasma, para ficar falando em país de maricas, sendo que o Flávio Bolsonaro vai lá, recurso atrás de recurso, tentando acabar com as investigações. Sendo que o pai dele
interferiu lá na Polícia Federal porque disse que não ia esperar foder, a palavra dele, preciso repetir, minha família ou amigo meu. Isso depois de citar o irmão, que foi alvejado pela Receita Federal também, como eu mostrei no meu vídeo, está disponível aqui no canal de YouTube, os vídeos de Bolsonaro e a interferência na PF. Porque tem muita gente que viu ali as emissoras de TV jogando, assim que elas receberam todo o material daquela reunião, no ar, outros trechos, e eu fui lá, fiquei quietinho fazendo o trabalho de focar naqueles trechos que eram o objeto, parte, né, evidentemente, do objeto que se tratava no inquérito, ainda se trata, porque ele está aberto, sobre a interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal. E aí fui explicando ali todo o contexto, inclusive acrescentando as mensagens anteriores enviadas pelo Jair Bolsonaro para o Sérgio Moro e posteriores também, assim como as próprias atitudes de exoneração do Maurício Valeixo da direção-geral da PF e depois da nomeação do Alexandre Ramagem, que acabou suspensa a nomeação pelo Alexandre de Moraes do STF, depois a nomeação do Rolando Souza pelo Bolsonaro para a direção-geral da PF e imediatamente após a posse, a troca da superintendência, do chefe da superintendência da PF no Rio pelo Rolando Souza, exatamente como o Bolsonaro queria, exatamente como ele apontava na mensagem para o Sérgio Moro. E porque o inquérito eleitoral, se eu não me engano, o inquérito eleitoral a respeito do Flávio Bolsonaro, corria lá na superintendência da PF no Rio de Janeiro, desde meados de 2019, portanto, o Jair Bolsonaro queria trocar a superintendência. Então é bom a gente deixar claro que toda a contextualização, porque há muita gente no debate público para ser diversionista, para acobertar esse tipo de informação incômoda. A informação incômoda a gente dá, seja sobre petistas, seja sobre tucanos, seja sobre bolsonaristas, seja sobre pedetistas, e estamos aqui fazendo jornalismo a vários governos, exatamente apontando tudo aquilo que a sua militância e os seus porta-vozes, que estão atuantes no mercado da comunicação cada vez mais, não querem que se aponte. Então é isso que a gente faz aqui. Muito bem, tem mais informações que o Conselho Institucional do MPF, do Ministério Público Federal, determinou a reabertura de inquérito eleitoral, esse mesmo, contra o Flávio, sobre o Flávio Bolsonaro, por suspeitas de falsidade ideológica eleitoral, informou o jornal O Globo. Em maio, o promotor eleitoral Alexandre Temístocles, do MP do Rio de Janeiro, Ministério Público, pediu à Justiça Eleitoral que arquivasse o caso, confirmando o posicionamento da PF pela inexistência de indícios de crime. Eu repito, tá? O inquérito do caso que o pessoal conhece como rachadinha, mas que a gente chama de peculato, esse avançou imensamente e resultou na denúncia sobre por peculato, por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Agora tem um outro, que é um inquérito eleitoral. É tudo derivado ali do mesmo núcleo, mas esse tinha havido ali, portanto, esses pedidos, essa questão que pareceu que o inquérito poderia empacar naquele momento. É lógico que a gente sempre olha com desconfiança quando os indícios são fortes, e agora está havendo aí uma reviravolta nesse caso. Esse inquérito eleitoral investiga se o senador do Republicanos do Rio, o Flávio Bolsonaro, era deputado estadual, agora é senador e está no Republicanos, omitiu os valores dos seus imóveis em declarações à Justiça Eleitoral e se houve lavagem de dinheiro nessas transações. Então, o inquérito, a parte eleitoral, é a respeito disso, dessa omissão à Justiça Eleitoral e da lavagem de dinheiro nessas transações imobiliárias. Tudo isso precisa ser investigado. Então, tá aí, a cada dia a gente fica sabendo de uma informação a mais, de uma confissão de uma funcionária fantasma, como a Luísa Paz, de outra funcionária fantasma que também repassava quase que a totalidade do seu salário para os membros da organização criminosa, de imóveis que foram comprados com dinheiro vivo sem que tenha havido saque, sem que essa origem tenha sido identificada, portanto, sendo apontado como um dinheiro de origem nesse esquema de corrupção no gabinete, de peculato, para ser mais preciso, e usado ali para aumentar o patrimônio da família. A gente falou tantas vezes do Lula, que recebeu propina sob a forma e reforma de um triplex no Guarujá, o que resultou na sua prisão, e a gente está falando aqui de dinheiro que é usado para aumentar patrimônio imóvel.
Então é preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares e cobrar que haja explicações, esclarecimentos, investigações e punições àqueles que são efetivamente culpados. Ricardo Lewandowski, ministro do STF, pediu manifestação da PGR, Procuradoria-Geral da República, sobre um pedido para investigar o Flávio Bolsonaro. Uma outra coisa, por causa da reunião de suas advogadas com o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, e a ABIN. Você vê que esse é mais um caso do qual a gente tratou aqui no Papo Antagonista e que faz parte de todo esse repertório, de todas essas manobras, justamente para tentar abafar o caso original. Porque tem isso, né? A importância desse caso ela é ainda maior porque ela resultou em uma série de outras decisões que afetam o próprio sistema de combate à corrupção no Brasil e que muitas vezes demonstram o patrimonialismo de quem está no comando do país, de pessoas que estão aí dentro do Estado brasileiro, que é essa confusão do que é público e do que é privado. Então você tem ali órgãos de governo que estão atendendo numa reunião advogadas para ver se pode detectar alguma falha ali da Receita Federal para que eles possam pedir anulação do processo. É disso que se trata. O pedido apresentado pela deputada Natália Bonavides também quer instauração de inquérito sobre Augusto Heleno e Alexandre Ramagem. Esse Ramagem da ABIN é aquele que Jair Bolsonaro tentou colocar como diretor-geral da PF, mas aí o Alexandre Moraes, outro Alexandre, acabou suspendendo a nomeação. O objetivo disso é apurar se os órgãos foram usados para produzir provas para a defesa de Flávio Bolsonaro, no caso da rachadinha, que é bom lembrar, é peculato. Então a gente vai acompanhar etapa por etapa tudo isso e não adianta vir com cortina de fumaça, com declarações para gerar grandes discussões e que a gente não vai deixar isso de lado, porque aqui se faz jornalismo independente e vigilante.